Vivências que se revelam uma miríade de experiências aterrorizantes, traumáticas e transformadoras. Histórias curtas, violentas e intensas, narradas pelo ponto de vista de crianças e adolescentes. É assim que podemos tentar resumir Inventário de Predadores Domésticos, a coletânea de contos da escritora Verena Cavalcante, publicada em 2021 pela Dark Side Books. Neste episódio, quero comentar um pouco minhas impressões sobre este livro e te falar por que você deve conhecer o trabalho dessa autora. Sejam muito bem-vindos, eu sou Everaldo Rodrigues e este é o Estante Etérea. O Estante Etérea é, desde 2014, o canal literário no qual faço resenhas dos livros que leio. De lá para cá, eu mudei várias vezes de estilo, mas continuo apaixonado pela literatura e mantive aceso esse desejo de falar sobre ela. É por isso que, agora, o Estante Etérea existe também no formato podcast. Aqui pelo podcast eu vou fazer resenhas e críticas mais elaboradas de livros clássicos e contemporâneos, nacionais e internacionais, e abordar a literatura daquele jeito que você que gosta do Estante Etérea já conhece. Também pretendo trazer nomes do mercado editorial e amigos queridos para dar entrevistas e debater temas relevantes da literatura e do meio literário. E é isso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo, seja bem-vinde ao Estante Etérea. Se você se comportar e ficar bem quietinha, eu tiro o negócio da sua boca, tá, meu amor? Eu falo, fingindo que sou adulta. A menina faz que sim, daí eu puxo forte, de uma vez só, que nem a mãe e o Evandro me ensinaram a fazer. Ela passa a língua na boca e fala que tá com sede. Eu dou a água que eu tinha levado na garrafa de Coca-Cola vazia e ela bebe tudo bem rapidinho, que nem todos os outros. Eles estão sempre com sede. Eu acho que o pano de chão, socado dentro da boca, deve secar a língua. Tem gosto de desinfetante e sujeira. Disso eu lembro. Depois ela fala que quer a mãe dela, e eu boto a mão na testa e jogo a cabeça para trás, suspirando com uma voz fingida que nem aprendi na novela, e passo a mão no cabelo dela explicando que já já a mãe dela vem. Que nem eu falo todas as outras vezes, para todas as outras crianças. Mas é mentira. É sempre mentira. A menina nunca mais vai ver a mãe dela. Ninguém, nenhum, nunca mais vê. No céu talvez depois, quando a mãe morrer bem velhinha. Mas aí a mãe vai estar tão velhinha que ela e a menina não vão mais se reconhecer. Se bem que pode até ser que a mãe morre antes disso, de doença ou atropelada por um ônibus, ou bebendo veneno de rato, se cagando toda no colchão da cama dela. Quem sabe? Aí já não sei e também nem ligo. Verena Cavalcante surgiu no cenário literário brasileiro em 2015. Seu livro de estreia, a coletânea Larva, foi publicado pela editora 8,5 e recebeu, de cara, recomendações de nomes como Rafael Montes e Luiz Biagioni. Este último afirma que Verena estreou na literatura, abre aspas, praticamente criando um gênero, fecha aspas. Ele se refere à forma que predomina nos contos do livro, essa espécie de narração feita a partir do ponto de vista de crianças e adolescentes, misturando fluxo de consciência, linguagem cotidiana, por falta de palavra melhor, e um tipo de diálogo direto e confessional com o leitor. No fim de 2018 veio O Berro do Bode, seu segundo livro, então publicado pela editora Penalux. A coletânea foi vendida pela editora como, abre aspas novamente, uma coleção de contos com sabor interiorano, fecha aspas. Tradutora e professora de inglês, Verena Cavalcante foi conquistando leitores, especialmente entre colegas de ofício, que vez ou outra mencionavam para mim o seu nome e a qualidade de seus contos. Não foi com surpresa, após certa circulação de ambas as obras entre leitores interessados em horror, que a Verena Cavalcante integrou, em 2020, o time de autores brasileiros anunciados pela Dark Side Books às vésperas da revelação do ganhador do primeiro Prêmio Machado.
eis que Inventário de Predadores Domésticos saiu no final de 2021. O livro, na verdade, reúne as duas obras anteriormente mencionadas, Larva e O Berro do Bode, estratégia que a editora já havia praticado com outros autores antes, trazendo os contos em uma edição muito bonita e em capa dura. Com um total de 26 narrativas, a edição é cheia de ilustrações que são um show à parte, com desenhos de insetos e aracnídeos, entre outros, que aplicam certa camada aflitiva à leitura do livro. Confesso que, apesar da alta expectativa, ou talvez por causa dela, Inventário de Predadores Domésticos demorou um pouco para me pegar. O primeiro conto do livro, Macaúba, é sobre uma garota que basicamente aborda o leitor falando sobre sua rotina, sobre o que gosta de fazer e sobre as pessoas de seu convívio. A história se desenrola até o desaparecimento de um de seus amigos, que depois é encontrado morto, com o corpo em um estado deplorável. O texto é impactante e a primeira impressão é realmente de choque, não apenas pelos rumos crus e sem o menor filtro de sua trama, que busca enquadrar a violência cotidiana naquele curto espaço textual, mas também pela forma como ela desenvolve a voz da narradora de uma maneira muito particular. É muito rápido que o jeito de falar da criança, suas características mais evidentes e suas angústias se desenham para o leitor, o que nos joga de imediato dentro de sua mente e de sua forma de ver o mundo, a partir dos olhos da ingenuidade, da sugestão e do assombro diante do novo e do desconhecido. A intensidade dos sentimentos infantis, aquela coisa genuína da construção da inocência, da maneira como as crianças parecem viver em um mundo particular, mas na verdade estarem também muito atentas àquilo que as cerca, tudo isso está presente no texto de Verena Cavalcante. O caos da mente infantil é de uma verossimilhança tremenda, não só neste primeiro conto, mas em todos os outros. A questão se complica, no entanto, quando começamos a ler os outros contos em sequência. Isso porque, apesar da maneira como a autora diferencia modos de falar, regionalidades e personalidades, a primeira metade do livro, que traz os contos de Larva, sua obra de estreia, se mostra um tanto repetitiva, estruturalmente falando. Contos como Velório, Picada e Meias trazem esse padrão interno, um personagem infanto-juvenil que se apresenta para o leitor e depois passa por alguma situação dramática, violenta e traumática. É claro que isso não é um demérito da autora. As histórias são muito fortes e muito bem escritas, evidentemente. O grau de violência, inclusive, causa desconforto por justamente estar muito calcado na nossa realidade. Basta abrirmos um jornal ou assistirmos o programa do Datena por meia hora, se você tiver estômago, e veremos alguns casos que poderiam estar em Inventário de Predadores Domésticos. O trunfo dessa primeira metade do livro é sim a escrita da autora, a forma como a mente desses personagens se revela para nós. Mas a sequência de textos pode oferecer certa resistência e parecer repetitivos, além de deixar evidente o que parece uma fórmula que salta aos olhos após 2 ou 3 contos. Entre esses primeiros contos se destacam, para mim, Tijolo e Shopping, duas pancadas realistas. O primeiro traz temas como sexualidade e intimidade ao mostrar um grupo de amigos que, após assistir a um vídeo pornográfico, se desafiam entre si e acabam cometendo atos violentos. O segundo conto acompanha uma garotinha que é sequestrada durante um passeio no shopping. E é isso. Essa é a matéria-prima dos textos da autora. Uma realidade terrível e inegável, que assusta e incomoda porque a gente sabe que é real. A gente sabe que aquelas coisas acontecem, mas ler aquilo de uma maneira tão crua e bem escrita amplia seu impacto. O livro ganha outro fôlego a partir mais ou menos da metade, quando os contos que antes faziam parte de O Berro do Bode começam a aparecer, resvalando e às vezes entrando com gosto no terreno do fantástico e do weird. Essa ruptura estilística se dá logo no conto Transmutação, que é narrado do ponto de vista de uma jovem adolescente sequestrada que está há um bom tempo com seus captores, um casal que faz rituais macabros e prepara suas vítimas, as crianças que sequestram, para servirem de receptáculo para uma entidade ofídica que desejam trazer ao mundo. Essa jovem acaba desenvolvendo uma relação de parceria com os sequestradores, mais como uma forma de continuar sobrevivendo, enquanto vai relatando as desventuras da nova criança sequestrada, que passa por inúmeras violências descritas com um grau de intensidade e realismo de cair o queixo. O lado místico da história ganha corpo, e Verena abraça o fantástico nos textos que se seguem, diferentemente dos 12 primeiros, bem realistas. Esse novo terreno é muito bem explorado pela autora, com originalidade e ousadia, o que dá ao livro uma nova cara e que pode causar essa estranha sensação de que você está lendo outro livro. Tudo isso é resultado do fato de Inventário ser mesmo uma união de 2 livros, fazendo com que os 2 tons se destaquem e até mesmo se contraponham.
Outro ótimo conto é O Berro do Bode, um texto preciso e que abusa da linguagem para criar imagens inimagináveis, atiçando aquele canto da nossa mente que pede pelo absurdo e pelo subversivo da literatura. Nesse texto, uma mulher busca a ajuda de uma feiticeira para finalmente conceber um filho. A forma como o texto é narrado, cheio de construções sinestésicas e hiperestésicas, assim como seu toque regionalista, encanta e seduz o leitor, que embarca em uma viagem linguística arrebatadora. Vamos Repartir o Pão é outro conto incrível dessa leva, uma mistura maravilhosa do mundano com o absurdo. A história se passa em um domingo de Páscoa, quando um pão repartido em uma missa leva a um acontecimento que, de tão absurdo, me fez dar gargalhadas. Mas não é só com absurdos que Verena nos encanta. Missiva Póstuma dell'Amore e della Morte, por exemplo, é um texto fragmentário que une o que seriam cartas direcionadas a pessoas que já morreram. É uma das partes mais emocionantes de todo o livro, quando sentimos que a potência de sua escrita também nos leva pela mão em direção a angústias e dores quase inimagináveis. E o último conto, Venha Comigo, é uma colagem de sugestões narrativas, de sonhos bons e ruins, soprados na orelha, que encantam pela qualidade da escrita e pela inventividade. Espécie de exercício narrativo, ele encerra em alta o livro que, apesar do início complicado e da quantidade de textos, é muito rico em experimentações e muito ousado narrativamente. Inventário de Predadores Domésticos inevitavelmente vai te acertar de alguma forma, e você sairá com um conto favorito. Verena Cavalcante consegue expressar subjetividades e representar de uma forma muito forte os riscos, os medos, os pesadelos e as dores que sabemos que existem e ocorrem todos os dias pelo mundo e que, aparentemente, tentamos ignorar para não enlouquecer. Sua voz narrativa e seu estilo ao mesmo tempo poético e agressivo se impõem logo de cara, o que me faz esperar com ansiedade por seus próximos livros, algo que a Dark Side Books poderia providenciar o quanto antes. Esse episódio do podcast Estante Etérea pode ser ouvido gratuitamente em diversas plataformas de streaming. Seu conteúdo é original e desenvolvido apenas por mim. Por essa razão, peço seu apoio seguindo o Instagram do Estante Etérea e visitando o blog e o canal no YouTube, que aos poucos vão receber mais e mais conteúdo sobre literatura, escrita e tudo que envolva o mundo maravilhoso dos livros. Se você quiser mandar uma mensagem para o Estante Etérea, escreva para Estante Etérea, tudo junto e sem acento, @gmail.com. Mande sua sugestão, seu comentário, sua crítica e eu posso ler seu e-mail aqui no começo de cada episódio. Eu fico por aqui, espero que você tenha gostado e nos falamos nos próximos episódios. Até breve!